um prazer de estar aqui, é bom ver cada um de vocês, agradeço a sua presença aqui hoje à noite. Eu peço que abram as suas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 2. Versículos 13 ao 17 vai ser a segunda vez que nós tratamos da questão de obediência civil. Segunda e última vez. 1 Pedro 2, 13 a 17, assim diz a palavra do Senhor: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviados por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus que, pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honra o rei. O esboço que eu te passei da última vez, primeiramente nós olhamos a ordem. Sujeitai-vos. Qual é a abrangência dessa ordem? Versículo 13. A toda instituição humana. Hoje à noite queremos considerar os três últimos pontos. O motivo. Versículo 13. Por causa do Senhor. O propósito. Em versículo 15. Porque assim é a vontade de Deus que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. E por final, a atitude, em versículo 17, não usando essa liberdade cristã como pretexto da malícia. E versículo 17, Pedro vai fazer aplicação para 4 ambientes da sua vida social. Antes disso, vamos ter uma palavra de oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, está no seu poder exaltar o seu Filho, esclarecer a sua palavra, capacitar o seu servo. Pedimos, Senhor, que abençoe este tempo juntos perante a sua palavra, com encorajamento, com convicção, com segurança, Senhor, da salvação em Cristo. Amém. O Evangelho são as boas novas. O Evangelho não é uma lei que demanda que nós pagamos o nosso próprio caminho. O Evangelho é mais alta e sublime anúncio que Jesus Cristo pagou absolutamente tudo. As palavras em João 3,16 precisam ser as mais lindas palavras no Novo Testamento, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Começa com Deus, e a salvação e o Evangelho começam com Deus. O Evangelho demonstra esse Deus como sendo mais infinitamente glorioso do que nós podemos pensar ou imaginar. Gênesis 17, uma das primeiras menções das características ou atributos de Deus, ele diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o Deus Todo-Poderoso e, portanto, eu posso cumprir a mais alta expectativa que as minhas promessas te dão. Eu sou Deus Todo-Poderoso e, por isso, eu posso realizar a obra mais difícil que as minhas palavras colocam perante os seus olhos. Eu sou Deus Todo-Poderoso e não preciso reduzir
as minhas promessas para adequar a capacidade humana. O fato é que Deus é todo-poderoso, toda promessa, todo poder, toda possibilidade se sustenta nesta questão que Deus é de fato o Deus todo-poderoso. O Evangelho começa com Deus, e começa com Deus não desprezando o mundo, mas com Deus amando o mundo. Nós vemos isso, como Deus ama esse mundo. João 3,16, Deus amou ao mundo de tal maneira. Essa expressão de tal maneira comunica a intensidade do amor de Deus. Ele não ama moderadamente. Ele não ama friamente e distante. O amor de Deus é tão imenso e tão grande, o seu amor queima com tanto calor, que a qualquer pecador nos finais do mundo pode ser iluminado, pode ser aquecido pelo amor deste Deus. O seu amor começa desde a eternidade passada e continua para a eternidade futura e chega até nós no final do mundo em Presidente Prudente com a mesma integridade, com a mesma completitude de quando Deus começou a amar este mundo desde o início. Deus não ama o mundo porque nós somos amáveis. Deus ama o mundo porque Ele é amor. E se nós queremos entender a natureza do amor de Deus, precisamos então responder à pergunta: o que Deus ama? João 3,16 diz: Deus amou ao mundo. E mais para frente, João observa o julgamento, em versículo 19 e 20. O julgamento, descrevendo esse mundo que Deus ama. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega à luz. Somos nós. Cada um de nós aqui hoje à noite, incluindo eu, tem feito coisas erradas que tentamos encobrir com medo de ser descoberto. Cada um de nós. Nós podemos tentar esquecer a memória do que fizemos. Podemos tentar ignorar a consciência do que fizemos. Podemos tentar medicar a dor e a trauma psicológica ou física deste pecado. Mas se a música parar, se as nossas distrações são desligadas, se o TikTok fica fora do ar, estamos deixados a confrontar que nós somos de fato neste mundo crianças perdidas no escuro, que nunca foram felizes e nunca foram boas. Você pode mudar o rótulo, você pode mudar o rótulo, você pode fingir ser feliz e pleno, mas você simplesmente está sendo desonesto. E essa desonestidade te come de dentro para fora. Os seus relacionamentos começam a esfriar, a distância começa a crescer, e onde antes tinha espontaneidade, agora tem defensividade. Nem sei se isso é palavra, mas o fato é que somos defensivos. E a cada giro, a palavra de Deus expõe quem nós realmente somos. A palavra de Deus mostra-nos que nós não merecemos tanto que nós imaginamos que nós merecemos. E nós negamos as Escrituras, porque de fato é verdade o que está escrito em João 3. Os homens amaram mais as trevas, porque as suas obras eram más.
Isso é o mundo que Deus ama. E como é que Deus responde a isso? Deus fala, é assim que você quer? Trevas? Não minha luz? Você odeia a luz, você ama as trevas, a sua inteira abordagem à vida é pecaminosa e você finge ser feliz com as consequências do pecado. Deus diz para nós, olha, guarda, mantenha, continua nessa falsidade estúpida e autogerado. Nosso relacionamento acabou. O que Deus faz? João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Você entende? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Não é sobre o que nós podemos fazer, porque o que nós não podemos fazer, Deus fez, enviando o seu Filho Jesus. Jesus é o Filho unigênito. Não tem outro como Ele. Não tem um substituto para Ele. Não tem outro Salvador, ninguém mais vai entrar na sua vida para te salvar. Somente Jesus Cristo, o Filho unigênito. Jesus veio a esse mundo, não por obrigação, mas de boa vontade. Ele desceu do céu, ele viveu uma vida perfeita, que nós nunca pudéssemos viver, e ele morreu a morte pela culpa que nós não queríamos morrer. Isso que Cristo fez. Ele cumpriu toda demanda de Deus em nosso lugar. Ele redimiu a nossa culpa. Ele satisfez a ira de Deus contra nós. E ele venceu a morte em nosso lugar. Deus deu o seu Filho a esse mundo de uma maneira tão completa que ele não segurou nada em reserva. Ele não segurou a melhor parte para si. Ele nos amou de tal maneira que ele estava disposto a deixar o seu próprio Filho sofrer o abandono em nosso lugar. E Deus, ele entregou Jesus na cruz, abandonou ele ao sofrimento, à punição que nós merecemos. Toda a ira de Deus caiu em cima de Jesus Cristo. E Jesus, ele amou este mundo pecaminoso de tal maneira que ele estava disposto a fazer isso em nosso lugar. Ninguém pode nos amar mais ou melhor do que Deus Pai e Deus Filho nos amam. Toda outra esperança nesse mundo é baseado implicitamente ou explicitamente nas suas qualificações de receber esta esperança. É somente o Evangelho bíblico que declara abertamente e insiste que Deus ama o povo que não merece. Isso é a diferença. Talvez você pensou que você poderia conseguir coisas na vida pela sua inteligência, ou sagacidade, ou beleza, que de alguma forma você era especial, ou atraente, ou decidido o suficiente para alcançar vitória nesse mundo. Você não se encontra agora nas trevas, amarrado com o desapontamento que os seus próprios sonhos te levaram? Você não já ficou chocado com a maldade do que você é capaz, talvez não pública e externamente, mas internamente, no seu coração, contra alguém que não espera tamanha maldade em você? E mesmo assim, a mensagem do Evangelho é que esse Deus, ainda hoje, continua amando, e a porta e os braços estão abertos a todo que vier a Jesus Cristo. Quando você confia em Jesus Cristo,
você para de resistir e para de esconder, e você rende a sua autonomia e a sua independência. E a resposta à boa notícia de Jesus Cristo, você se lança sobre a misericórdia que a palavra de Deus estabelece. Isso que acontece na conversão. Jesus Cristo é o único Salvador real e verdadeiro, que oferece perdão real e verdadeiro por pecados reais e verdadeiros. Único. Você não vai ser recusado, não vai ser abandonado. A recusa e o abandono aconteceram na cruz, e nós que estamos em Jesus Cristo, estamos onde Deus deixou o seu amor, no próprio Filho de Deus. Nós temos perdão livre, perdão e restauração livre, sem o esforço da nossa própria força, sem merecer, sem nos qualificar, sem trabalhar. Isso é a mensagem do Evangelho. Então, a pergunta, o que preciso fazer para ser salvo, é respondido biblicamente como nada. Fica parado, cala a boca e por uma vez lembra na sua vida que Deus já tem dado o seu Salvador, e que se abandonar este Salvador, inferno não é somente opção, mas é a sua garantia. O que importa para Deus não são os pecados que nós cometemos ou deixamos de cometer. O que importa a Deus não é como nós nos comparamos a outros pecadores. A categoria final de Deus não é se você foi bom ou se você foi ruim, mas a sua união com Jesus Cristo em contraste com a sua distância de Jesus Cristo. Deus se importa com a sua abertura e confiança em Cristo, ao invés da sua confiança em si mesmo e ser defensivo como Cristo. O Evangelho não é somente para a salvação individual. Apocalipse 21. A Bíblia começa, como você lembra, em Gênesis 1, dizendo: no princípio Deus criou os céus e a terra. E Apocalipse 21 começa com essas palavras: vi novo céu e nova terra. O Evangelho oferece a nós não uma esperança individual do tamanho do seu coração. O Evangelho oferece hoje à noite uma esperança enorme e cósmica. Porque cada um de nós é uma pessoa quebrado, vivendo em um mundo quebrado, porque nós estamos vivendo em um mundo que foi sujeita à vaidade e futilidade. E nós experimentamos a dor disso a cada momento de cada dia. As coisas não são, de fato, como eles deveriam ser. Nem aqui na igreja, nem aqui no nosso próprio coração. As coisas não são como eles deveriam ser. Onde que nossa esperança está? E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. A mesma promessa que foi dada a Israel antigo: o Deus eterno é a tua habitação, e por baixo de ti estende braços eternos. Hebreus vai complementar que ele, Cristo, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então ele sustenta tudo, Cristo sustenta tudo. Nosso conserto, nossa esperança está em Cristo.
Olha Apocalipse 21 que eu mencionei. Versículo 1. Não está escrito: vi novo céu e nova terra. Versículo 2. Vi também na cidade santa a nova Jerusalém. Versículo 5, ele fala: e aquele que está assentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. É interessante que o verbo, o adjetivo grego usado para nova, 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 em Apocalipse 21 e em outros lugares, não quer dizer que Deus está descartando quer dizer que Deus está pegando alguma coisa quebrada e restaurando para que seja nova. E nós vemos isso. Muitas vezes nos prende, às vezes, quando alguém consegue pegar alguma coisa quebrada e suja e consegue despedaçar em todos os mínimos detalhes, limpar tudo, restaurar tudo, acrescentar o que está faltando e produzir não somente uma coisa que era boa de início, mas algo que era melhor do que quando aquele objeto era de fato novo. Isso é o sentido dessa palavra nova, nova, nova. Este universo, este mundo que Deus ama, não vai ser descartado, vai ser consertado, vai ser restaurado, porque Ele fez esse universo, Ele ama esse universo, e Ele ama este mundo. Consertar coisas é a maneira que Deus trabalha. Ele pega mercadoria danificada, como eu e como você, e Ele começa a consertar aquilo que estava quebrado. E Paulo, falando sobre isso, ele fala em 2 Coríntios 5,17, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Tudo por causa de Cristo. Ele é a nossa força, é a nossa salvação. E eu quero que hoje à noite seja bem claro a sequência da salvação que a Bíblia apresenta é criação, queda, redenção em Cristo, restauração em Cristo. Isso é o evangelho da palavra de Deus. Criação, queda, redenção, restauração. Nós poderíamos falar um monte sobre o evangelho, mas eu queria deixar isso claro para você hoje à noite. Porque tem um outro evangelho paralelo. Alguns 4 anos atrás, pós-pandemia, eu tinha uma aluna, psicóloga, minha aluna favorita, se eu vou ser sincera. Ela tinha aquela energia insana, de doida e perigosa que toda psicóloga tem. Doidinha de pedra. E ela trabalhava com pessoas em situações extremamente miseráveis. Pessoas que precisavam cozinhar o arroz com fogueira de lenha. Porque eles, ou alguém da família, vendeu o fogão para comprar drogas. O conselho que ela sempre dava para essas pessoas, as boas novas que ela sempre dava para essas pessoas era: vai para a igreja. Vai para a igreja, mesmo igreja de bairro, na esquina, não importa o título, mas vai para a igreja. Ela explicou para mim que a igreja é um clube social com hierarquia. E dentro deste hierarquia, as pessoas, ao frequentar a igreja, aprendem a se vestir melhor. No meu caso, não é verdade. Estou aqui quanto tempo, ainda estou de camisa polo e calça jeans. Mas as pessoas, em geral, começam a vestir melhor, começam a falar melhor e comunicar melhor, e começam a aprender as habilidades sociais para navegar na vida. O evangelho
que ela explicava é que tinha criação sim, que tinha queda, mas você é a sua própria redenção. E a restauração acontece 1 ou 2 vezes aos domingos, por um breve momento. E depois você está de volta no seu contexto original. Você está vendo a diferença entre as boas novas do mundo e as boas novas do Evangelho? Está nítido e claro a diferença entre essas duas categorias. Uma é inteiramente em Jesus Cristo, e o outro depende de você, e depende do tanto, e ainda os resultados não são permanentes e nem constantes. Talvez alguns de vocês, na última pregação sobre 1 Pedro 2, entendeu que bastaria obedecer à lei, pagar os impostos, andar na velocidade. Você é como a minha amiga psicóloga. Para você, obediência não é uma resposta ao Evangelho de Jesus Cristo. Não é uma resposta que Cristo fez tudo e agora, com o tempo que eu me resto, eu vou obedecer a Ele. Olha comigo, por favor, o motivo que Pedro apresenta aqui em 1 Pedro 2,13. Ele fala, sujeitai-vos a toda instituição humana, mas ele não coloca ponto final. Ele continua, por causa do Senhor. Ele está deixando bem claro que o Evangelho de Jesus Cristo é o que motiva a nossa obediência, até a nossa obediência civil. Por que estamos obedecendo? Pedro responde, por causa do Senhor. E você pergunta, o que isso significa? Primeiramente, quer dizer que você está obedecendo porque você submete ao seu Salvador e ao seu Senhor, que deu a sua vida no seu lugar. Romanos 13, versículo 1, diz, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Se você separa o fato que Deus instituiu as autoridades, você é deixado com esse evangelho do mundo. Faz porque você acha que é certo, mas depende de você, e Deus não necessariamente está interessado. Mas Paulo, ele fala que não existe autoridade desvinculado de Deus. Essas autoridades que somos chamados a obedecer foram instituídos não pelo governo, mas pelo próprio Deus. Por isso, quando você responde a essas autoridades de forma submissa, você está fazendo por causa do Senhor, que instituiu aquela autoridade. Algumas vezes, como foi ontem, eu tinha aula e os alunos estavam debatendo a questão de é lícito ir contra o governo, é bom a igreja levar os jovens para protesto contra o governo. Algumas pessoas chegam com essa sugestão, precisamos cumprir os nossos alvos, precisamos rebelar contra as autoridades. Eles estão sugerindo que desobedecemos às Escrituras para conseguir alguma coisa boa de Deus, para conseguir alguma coisa para o reino de Deus. Isso é a sugestão. E nós somos suscetíveis a esse argumento. Olhem Jeremias 24. Jeremias 24, versículo 4 a 8. Jeremias só chorava. O livro de Jeremias é um dos livros mais deprimentes. Se você está sentindo excesso de alegria, quer curtir a melancolia, leia Jeremias. Capítulo 24. A mim, versículo 4, a mim me veio a palavra do Senhor dizendo, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, de modo porque vejo estes bons figos,
Assim favorecei os exilados de Judá, que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus. Porei sobre eles favoravelmente os olhos e os farei voltar para esta terra. Edificá-los-ei e não os destruirei, plantá-los-ei e não os arrancarei. Dar-lhes-ei coração para que me conheçam, que eu sou o Senhor, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o coração. Está vendo a terra dos caldeus? Terra ímpia. Quando vocês vão erguer uma casa, qual é a primeira coisa que vocês colocam no fundamento? Alicerces. Sabe o que eles colocavam a primeira coisa? Eles sacrificavam uma criança viva, colocava dentro de uma jarra e colocava isso primeiro e construía tudo em cima disso. Isso é o nível. E tinha outras coisas piores. Mas em outras palavras, Deus está dizendo, enquanto você está nessa terra dos caldeus, não se esqueçam que foi eu que te coloquei lá. E não se esqueçam que a minha mão está sobre você e eu vou tirar vocês daí. Eu tenho esse poder e autoridade. Eu sou o Deus Todo-Poderoso de Gênesis 17. Deus somente tem esse poder soberano. Homens podem chegar ao poder de muitas maneiras. Descendência dinástica, pode ser conexão familiar aristocrata, ou até eleição democrata. Mas não existe poder que Deus não instituiu. Todo homem, mulher, o seu corpo, alma e espírito pertencem ao seu Criador. Deus é dono de absolutamente tudo e Ele controla absolutamente tudo. Então nós não vamos realizar algo para Deus desobedecendo a própria palavra de Deus. Não conseguimos avançar o reino de Deus com as armas da nossa carne. Por causa do Senhor também significa não somente se submeter ao Senhor e ao seu senhorio, mas também imitar a Jesus Cristo. 1 Pedro 2, versículo 21. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Versículo 21. Nós estamos terminando versículo 17, no mesmo capítulo. Então, daqui 2 ou 3 anos, vamos chegar ao versículo 21. Mas Cristo, Ele nos deixa o seu exemplo, e versículo 23 mostra qual era o exemplo que Cristo nos deixou. Pois Ele, Cristo, quando ultrajado, não revidava com ultraje. O NTLH dá uma tradução bem mais maneirinho desse versículo. Ele fala, quando foi insultado, não respondeu com insultos. Mas nós temos aqui, ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. É isso que o exemplo que Cristo nos deixou, de não responder, não ameaçar e se entregar àquele que de fato é o Senhor sobre todas as coisas. A sua vida inteira, Jesus Cristo estava debaixo da injustiça de dois lados. De um lado, injustiça romana e de outro lado, injustiça judia. Ele nunca atacou os líderes, o governo, aqueles em autoridade. Ele nunca levou um protesto contra. Ele não levou os jovens das sinagogas de Jerusalém para protesto. Mesmo que tinha justificativa e abusos contra ele. Os romanos e os judeus combinaram impiamente de mentir e acusar esse Senhor Jesus Cristo. E mesmo nessa situação, a única coisa que ele
fez era absolutamente nada. Falou absolutamente nada. Ele só falava do reino de Deus, ele só convidava pecadores a se arrepender, a vir a ele e entrar no reino. Era só isso. E Pedro está dizendo, como Cristo, por causa do Senhor, faça igual. Jesus entregava-se àquele que julga retamente, porque ele sabia que Deus faria a coisa certa no final, porque Deus é soberano e porque Deus controla o mundo todo. Agora o propósito, segundo ponto de 3. Porque assim, versículo 15 de 1 Pedro 2. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos. Então as pessoas estão sempre perguntando, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Está aqui. Paga os seus impostos, anda no limite da velocidade, isso é a vontade de Deus para a sua vida. E as pessoas falam, não tem alguma coisa mais fácil de se fazer? Mas por que Deus quer que nós nos comportemos dessa maneira? Por causa de versículo 15, façais emudecer a ignorância dos insensatos. E você diz, David, o que isso significa? Tem um vídeo, uma pregação inteira no YouTube da igreja, onde eu trato desse versículo, vai lá assistir. As mãozinhas do meu relógio já estão dando um oizinho para mim. Vamos para o terceiro ponto, atitude. Versículo 16. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Pedro está dizendo, em Cristo você está livre. Livre de Satanás, livre do mundo, livre do pecado, livre da condenação, livres através da redenção pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Você é livre. Como é que alguém livre em Jesus Cristo, portanto, vive? Será que eles usam uma máscara cristã para cobrir uma vida de pecado? Será que eles vêm aqui vestidos de uma forma e lá fora eles são reconhecidos porque eles são vingativos e amargos e hostis e desobedientes? É assim que alguém que foi liberto vive, tudo debaixo da guarda-chuva de liberdade cristã. Pedro diz, quem faz isso não é de fato um salvo em Jesus Cristo. Ele fala, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Se você está verdadeiramente em Jesus Cristo, se você é verdadeiramente confiando no Evangelho que a Bíblia apresenta, então a sua vida será definida com essas palavras, vivendo como servos de Deus. Cada lugar no Novo Testamento que fala sobre liberdade ou livres, na mesma frase fala servos de Deus. Não tem como desvincular as duas coisas. 1 Coríntios 7, 22. Porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre e escravo de Cristo. Liberdade e escravidão coabitando. Não liberdade para fazer o que você bem quer. Liberdade para servir Cristo. Romanos 6, 22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. De novo, se Cristo te libertou, você agora é escravo de Cristo. Você é servo de Deus. Gálatas 5,13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos de Cristo? Não, servos uns dos outros pelo amor. Você está entendendo que alguém que é de fato liberto
do pecado, do mundo, da condenação, da culpa do pecado, em Jesus Cristo. Agora ele vira servo de Deus e uns dos outros. Terminando em 1 Pedro 2,16, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Posso fazer aplicação? Versículo 17. Pedro resume tudo em 4 dimensões da vida. Diz assim, versículo 17 de 1 Pedro 2: Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o Rei. Primeira aplicação: tratai todos com honra. Tratai todos com honra. Todo homem e mulher foi criado na imagem de Deus. E este fato de ter a imagem de Deus neles, em algum grau, quer dizer que eles merecem honra. Vocês não são pessoas que eu cheguei a conhecer 3 anos atrás e que eu vou deixar de conhecer quando eu morrer. Vocês são pessoas com quem eu vou gastar a eternidade. Vocês são portadores da imagem de Deus. E não somente vocês aqui dentro da igreja, mas aqueles fora também. E Pedro, ele fala, se você é um cristão, você não trata as pessoas como se eles não tivessem direitos ou merecedores de honra. Porque as pessoas que receberam esta primeira epístola de Pedro, eles eram em grande parte escravizados e perseguidos. Eles sabiam o que era ser um não cidadão privado de todo direito. E Pedro, ele fala, você sabe como é viver assim. Não seja então você um destes. Qualquer pessoa, homem ou mulher, qualquer cor, honrai, tratai todos com honra. Rico, pobre, baixinho, alto, gordo, magro, tratai todos com honra. E nós devemos ser justamente as pessoas que levam o melhor exemplo disso, de tratar todos com honra. 2. Amai os irmãos. Somos nós. E isso é fácil porque nós somos tão amáveis, sempre. Pastor Ciro pode falar mais sobre isso. 3. Temei a Deus. Quando alguém teme a Deus, eles estão dizendo, Deus, eu não sei o que está acontecendo no grande plano cósmico, mas eu vou deixar com o Senhor para consertar as coisas, inclusive as coisas quebradas que me atingem. Eu vou fazer o que o Senhor manda, porque é certo, mesmo não entendendo tudo. Obediência, mesmo não entendendo tudo. Isso é temer a Deus. Provérbios, o livro inteiro, fala sobre isso. 4º lugar, honrai o rei. Nós somos de volta, onde nós começamos em versículo 13. Nós não temos um rei no Brasil, mas isso não nos isenta. É uma combinação de várias entidades governamentais. Pedro, o Espírito Santo através de Pedro. Cristo, para nós, ele fala, honrai o rei. Isso nos leva de volta para Provérbios 24. E vamos terminar com esse versículo. Provérbios 24, versículo 21 e 22. Ele fala, teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te associes como os revoltosos, porque de repente levantará a sua perdição, e a ruína que virá daqueles dois, quem a conhecerá? Isso nos leva de volta onde nós começamos. Nota em versículo 22, ele fala, não te associe com os rebeldes, nem vai lá, porque tem uma promessa negativa aqui, um aviso, uma ameaça, porque de repente levantará a sua perdição. Quem vai trazer essa perdição? Versículo 22,
capítulo 24, versículo 22. A ruína que virá daqueles dois. Quem são os dois aqui que vão trazer a ruína? Deus vai trazer a ruína e o rei vai trazer a ruína. Por isso é tão sóbrio que Pedro fala: honrai o rei, lembrando-nos que este rei está lá porque Deus o colocou lá. E se for do agrado de Deus, Deus tira. Mas enquanto estiver, honrai o rei. Vamos ter uma palavra de oração e a palavra estará com o pastor Tiago. Oremos. Senhor Deus, te agradecemos pela clareza da sua palavra. Oramos pedindo, Senhor, que o Senhor nos faça tudo que o Senhor nos quer que nós sejamos, Senhor, pela honra e a glória do seu Filho Cristo. Amém.